Olá, estudante, tudo bom com você? Hoje nós vamos falar sobre o texto 9 dessa apostila de língua portuguesa do segundo semestre de 2021, no nono ano. Estamos na página 13, veja, página 13 dessa apostila. Resenha. Resenha é o nome das sínteses e dos comentários sobre obra artística ou profissional. Pode abranger apreciações críticas sobre livros técnicos, sobre livros científicos ou sobre livros filosóficos e sobre produtos culturais, como filmes, obras literárias, obras musicais, obras teatrais, etc. Seu objetivo é divulgar e servir ao leitor como bússola em meio à quantidade de produtos culturais disponíveis ou também resumir qualidades e defeitos de um produto. Esse texto explicativo foi retirado do Guia da Língua, ano de 2010, da revista Língua, uma excelente revista sobre a língua portuguesa, por sinal. Texto 9. Vamos ler outra resenha para compreender melhor esse gênero textual. Um menino conquista o mundo. O Menino e o Mundo, animação de Ale Abreu, une arte, lirismo e dialoga com crianças e adultos. Esse texto foi escrito por Camila Moraes. Depois precisamos entender também por que aqui foram usadas aspas, ok? Sobram motivos para assistir a O Menino e o Mundo, belíssimo filme de animação de Ale Abreu, Garoto Cósmico. Vejamos, quando a autora diz que sobram motivos para assistir, significa que ela vai dizer que gostou muito desse filme. Olha, veja, é um filme. E ela chama de belíssimo filme. Portanto, quando ela usa esse termo belíssimo, significa que ela gostou do filme e significa também que representa a opinião dela. Então, professor, numa resenha, eu posso encontrar a opinião de alguém? Sim, você pode encontrar a opinião de alguém, sim. Outro detalhe que eu desejo que você perceba é que o trecho O Menino e o Mundo foi digitado em itálico, porque é o nome do filme. Logo, ou você vai usar aspas duplas para indicar o título do filme, ou você vai digitar no seu texto, quando for digitado, obviamente, você vai digitar o título do filme, do livro, ou seja, da obra, em itálico. Então você tem essas duas opções. Ou escreve com aspas duplas o título, ou em itálico. E por que que Garoto Cósmico está aqui também entre aspas simples? Porque é outra obra produzida por essa pessoa, Ale Abreu, que estreou comercialmente no Brasil em janeiro de 2014, pouco antes de ganhar os principais prêmios da maior competição internacional do gênero, o Festival Internacional de Animação de Annecy. Veja que esta vírgula aqui tem essa função de dizer para a gente qual é essa competição internacional do gênero, e é o Festival Internacional de Animação. Então a função dessa vírgula é essa. No lugar da vírgula, professor, eu poderia ter colocado 2 pontos? Sim, poderia. Próximo parágrafo. Sublime, o filme conta a história de um menino que descobre um mundo fantástico feito de máquinas que parecem bichos, e bichos que são máquinas e seres estranhos. Tudo isso ele vê com os próprios olhos quando sai de casa em uma pequena aldeia para buscar o pai que tanto lhe faz falta. Veja, outro detalhe. Quando as apostilas colocam esses colchetes, e dentro desses colchetes, reticências, significa que o texto original, que foi copiado, que foi transcrito para vir para essa apostila, continha mais palavras, mais trechos entre essas passagens que foram colocadas aqui, ok? Agora, voltando. Dizem que é um filme infantil, mas as pessoas de todas as idades se identificam de alguma maneira. Gosto de pensar que é um filme para crianças que habitam os adultos, diz o diretor. Perceba uma coisa, que aspas foram colocadas aqui, olha, veja, aspas duplas, para indicar a fala desse diretor. Então perceba que as aspas duplas, no caso, podem servir para mais de uma finalidade. Lá em cima foi para indicar o nome da obra, né, o título da obra, e aqui foi para indicar a fala de alguém. Próximo parágrafo. Esse mundo e esse menino passeiam diante dos olhos do espectador em imagens ultracoloridas, inspiradas em pintores como Paul Klee e Jean Miro.
Miró, que também traziam em suas obras a perspectiva infantil e combinadas nas mais variadas técnicas de animação. O resultado é uma explosão de colagens e texturas, que Ale Abreu explica que são ancoradas na ideia de elementos análogos. Uma curiosidade é que todos os diálogos das vozes foram feitas em português invertido. O objetivo era criar uma nova língua para o filme, tornando-o mais universal. Fica claro que essa história, além de poética e artística, é engajada. É muito lírica, de um bom gosto extremo. Faz uma defesa da América Latina, toca em temas do nosso desenvolvimento e da nossa realidade, opina Luiz Bolognese, diretor de Uma História de Amor e Fúria, outra animação brasileira a levar o prêmio máximo de Annecy. Veja que, nesse caso, essas aspas duplas foram usadas para indicar a fala de uma outra pessoa, nesse caso, a fala de Luiz Bolognese. Continuando. Bolognese participou, em 2014, do júri que escolheu O Menino e o Mundo, uma produção de menos de 2 milhões de reais que concorreu com produções dos Estados Unidos e do Japão, que custaram mais de 20 milhões e estão entre os maiores expoentes da animação mundial. Pode parecer uma surpresa que a animação brasileira esteja desbancando tamanhos pesos pesados e vivendo um grande boom, mas basta olhar com cuidado e fica claro que não é. O mundo está encantado com o radicalismo e a autoria dos nossos filmes. Estamos conquistando esse reconhecimento graças ao nosso talento, conclui Bolognese. Viu? Foi um texto adaptado. Veja, adaptado. Por isso, aquelas reticências dentro dos colchetes. Sempre que a pessoa responsável pela confecção dessa apostila faz uma adaptação de um texto original, é necessário indicar que foi uma adaptação. E geralmente essas adaptações contêm esse tipo de estrutura aqui, olha, das reticências dentro dos colchetes. Página 14, número 1. Qual é a tese principal do texto 9? Ou seja, qual é a reflexão principal desse texto 9? Ou seja, qual é a ideia a ser defendida, a principal ideia a ser defendida nesse texto 9? Resposta. O filme de animação O Menino e o Mundo é uma relevante produção cinematográfica brasileira reconhecida internacionalmente. É essa a tese que será defendida, a principal tese a ser defendida no texto 9. Número 2. Na afirmação sobram motivos para assistir a O Menino e o Mundo, belíssimo filme de animação, vemos um fato ou uma opinião? Explique. Bom, nós temos uma opinião, notamos a visão pessoal da resenhista. A resenhista é a autora desse texto, ao dizer que não faltam razões para o público assistir ao filme O Menino e o Mundo. Você também pode justificar que ali contém uma opinião devido à presença da palavra belíssimo como um adjetivo. Número 3. A quem se refere a palavra destacada em tudo isso ele vê com os próprios olhos quando sai de casa? Aí você tem que voltar ao texto para ver, para ver a quem se refere esse termo ele. Vejamos. Sublime, o filme conta a história de um menino que descobre um mundo fantástico, feito de máquinas que parecem bichos e bichos que são máquinas e seres estranhos. Tudo isso ele vê com os próprios olhos quando sai de casa. Bom, a palavra ele é um pronome que está no singular e se refere a algum substantivo masculino. Não pode ser referente à palavra mundo e tem que servir para se referir, portanto, à palavra menino. Ele quem? Ele, o menino. É ele que descobre o mundo fantástico. Continuando. Número 4. No segundo parágrafo, que relação é estabelecida pela palavra mais? Você já deve saber que essa palavra mas, sem o i, indica uma ideia de contraste, ou uma ideia de oposição. Essa é a resposta. Número 5. No texto, qual é a função das aspas? Bom, se eu estivesse escrevendo essa apostila e fazendo essa pergunta, eu explicitaria melhor em que trecho, qual é o trecho que contém essas aspas. Afinal de contas, apareceram aspas duplas, no caso, para servir para duas finalidades. Uma foi indicar o título de uma obra e a outra foi para, o outro caso, foi para indicar a fala de alguém, né? Então, fica aí a dica, apostila. Número 5.
As aspas indicam as falas de Luiz Bolognese e de Ale Abreu. Número 6. Qual argumento é expresso para defender que todos os públicos se identificam com o filme? Resposta. De acordo com o diretor, o público em geral se identifica com o filme, principalmente os adultos e suas crianças interiores. Essa é uma possível resposta. A outra possível resposta é que o argumento expresso para defender que todos os públicos se identificam com o filme é que dentro de um adulto existe uma criança. Número 7. De acordo com a resenha, por que o menino saiu de casa? Perceba, estudante, que este porquê da pergunta está separado e sem acento. Está separado porque é um sinônimo de por qual motivo. E está sem acento porque está longe do ponto de interrogação. Sua resposta precisa conter o porquê junto e sem acento. Então, de acordo com a resenha, por que o menino saiu de casa? Resposta. O menino, com saudades do pai, resolve sair de casa para encontrá-lo. Número 8. A viagem que o menino faz, como apresentada na resenha, é real ou é imaginária? Resposta. De acordo com a resenha, a viagem que o menino faz seria real. Número 9. No filme, os diálogos contêm palavras que não conseguimos compreender. Podemos inferir que a história é narrada por meio das imagens? Sim ou não? E por que isso ocorre? Sim, a nova língua criada para o filme obriga o público a prestar atenção nas imagens para a compreensão da narrativa, por causa do não verbal. No número 10. No quarto parágrafo, quais são os argumentos utilizados por Luiz Bolognese para engrandecer o filme O Menino e o Mundo? Número 10, né? A resposta é que a história do filme une arte e engajamento social em defesa das questões vivenciadas pelos países da América Latina. Quando uma fala é engajada socialmente, significa que essa fala tem um propósito político-social a ser defendido. Número 11. No final do texto, o que significa a expressão pesos pesados? A expressão significa os grandes outros filmes internacionais. Se refere a esses outros grandes filmes internacionais que custaram bem mais caro do que esse filme O Menino e o Mundo. Número 12. Na conclusão, por que os filmes de animação brasileiros estão desbancando as produções internacionais? Porque a animação brasileira tem radicalismo, a autoria e existe também talento. Número 13. Qual é o efeito de sentido da palavra destacada em mas basta olhar com cuidado e fica claro que não é? Ou seja, qual é o sinônimo desta palavra destacada? Que fica claro, não é? Então, a resposta, fica óbvio, ou seja, fica evidente. Número 14. De acordo com a leitura da resenha, que hipóteses de leitura podemos levantar sobre o filme O Menino e o Mundo? O filme O Menino e o Mundo, como resposta, né, é universal, reconhecido e conquistou o mundo por contar uma história que une realidade e imaginação com altas doses de lirismo e sensibilidade. Número 15. Como as informações são expostas em cada parágrafo da resenha lida. Ou seja, aí nesse texto, mas que não é o texto 11, é texto 9, né? Como essas informações são expostas em cada parágrafo da resenha lida. A resposta, veja, a resenha se estrutura da seguinte forma. No primeiro parágrafo, temos a introdução e a tese. Depois, encontramos os argumentos e, por fim, a conclusão. Então, essa é a forma com que as informações são expostas. No primeiro parágrafo, temos a introdução e a tese, depois encontramos os argumentos, ou seja, aqueles motivos que vão servir para defender a tese, e, no final, encontramos a conclusão. Agora é com você. Agora que você já conhece a resenha, que traz opiniões expostas com argumentos, escolha um livro, um filme ou outra obra artístico-literária de sua preferência e a escreva. Perceba que aqui nós temos um pequeno erro de digitação. Não pode ser obra artística literária, e sim obra artístico-literária. Sobre qual tema ou sobre qual assunto a obra fala e por que vale a pena ser resenhada? Que mensagens positivas e ou ensinamentos traz? O que você pretende dizer aos seus leitores ou às suas leitoras? Planeje seu texto, que deve ter título, parágrafos, início, meio, fim, a sua tese articulada aos argumentos e conclusão. Escreva, reescreva e elabore um rascunho. Levante os pontos principais e os resuma. Não se esqueça de que o objetivo é convencer os seus leitores ou as suas leitoras.
Por fim, faça a revisão e preste atenção aos sinais de pontuação e aos elementos coesivos. Reescreva o seu texto e compartilhe. Que tal fazer uma roda de leitura com as resenhas produzidas pela sua turma? Combine toda a atividade com seu professor ou com sua professora de língua portuguesa. E no próximo vídeo vamos falar sobre o texto 10, que está na página 15 dessa apostila. Um abraço e até lá!